Também botei um colorido. E a gente tá com colorido Arrasou. laranja e azul iguais. Olha! Meu Deus, é verdade! Nem foi combinado. Gente, vocês estão ouvindo a Carol? Carol, vai falando para ver se vocês estão te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Gente, eu adorei. A Mariana disse que a Valéria é correspondente de Londres. Chique no último. A Valéria está mandando pra gente notícias de Londres, enquanto a gente vai fazendo a live aqui do Brasil, entendeu? Ai, que bafo! Caroline, em primeiro lugar, te agradecer, mana, por ter aceitado estar nesse projeto aqui junto comigo, de vir aqui prosear comigo, conversar. E assim, gente, vamos começar. O Contos da Sá convida a Caroline, que é uma escritora maravilhosa. Eu vou ler aqui, ó, que eu tô com a minha cola aqui, que eu não sou obrigada a nada. Pera. Vai, lê a Caroline, que é mestre em educação pela Univale e bacharel, especialista em literatura infantil e contação de histórias, e licenciada em artes cênicas pela Fundação Universidade de Blumenau. Ela tem 3 livros já publicados, né, Carol? E as especialidades dela são várias coisas. Ser bonita, digital influencer, artes, teatro e literatura infantil. Eu quero agradecer muito que está apoiando esse projeto. A Fundação Cultural de Itajaí, pelo projeto Artes nos Bairros. Tem pergunta dos meus alunos aqui, dificílimas para eu responder, tá? A Uninter também está apoiando esse projeto. E é isso. Olha, já fiz a publi. Tá bom? Arrasou. É ótimo. Agradecer todo mundo. Né? Claro. Nega, blogueira, influenciadora. O mundo ficar assim, roxo. Depois te conto, é um segredo que eu tenho. É luz de LED. Ai, luz de LED. Ótimo. Lindo. Aí tô com uma Shining Box aqui na minha frente, é todo um bafo mesmo. Blogueiríssima. Aprendi tudo com Violeta, que tá aqui na live. Dá oi, Violeta. Obrigada pelo convite. Joia, família toda, obrigada. Lorento, obrigada. Agora fale um pouquinho de você, Carol, porque eu te apresentei a parte, vamos dizer assim, burocrática. Agora fale você, se apresente para este povo lindo e maravilhoso. Primeiro quero agradecer, que delícia a gente poder conversar. Quando tu me falou, eu disse, não sei se tu vai querer. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô fazendo algumas lives aí, é sempre uma delícia encontrar as pessoas, já que a gente não tá se encontrando ao vivo, pelo menos se encontrar. Sim, meu Deus. Né? Já dá um alívio no coração de saber que as pessoas ainda estão aí, que ainda dá para bater um papo, que dá para trocar uma ideia. Beijo, China! Oi, China! Olha, o China veio para botar a luz. Coisa boa! Foi o China que fez essa luz, ele que montou. Botou a luz, gente. Beijo grande, China. Sim. E aí é uma delícia, porque daí a gente pode encontrar as pessoas. Falar sobre mim é sempre assim, né? Eu sou a Carol, Caroline. Pode me chamar de um de outro, porque eu não tenho problemas com isso. Sou atriz, sou, assim, desde que eu lembro na minha vida profissional, sou atriz, isso é a primeira coisa da minha vida. Uhum. A escrita, inclusive, veio posterior, e também a escrita veio posterior à contação de histórias. Foi lá na graduação que eu descobri a contação de histórias, eu me apaixonei por esse universo. Então, inclusive, no mestrado, né, na área de educação, eu quis pesquisar um pouco mais a contação de histórias e o espaço da escola, porque eu tenho licenciatura, além do bacharelado. Uhum. E, posteriormente, assim, entrando em contato com a literatura constantemente, por conta da contação de histórias, é que eu comecei a rascunhar uns escritos, já escrevia, assim, bem quietinha no meu canto, e aí um dia eu comecei a mostrar. E algumas pessoas, sobretudo a Adair, que foi minha orientadora do mestrado, e também minha comadre e colega sempre, Valéria, que foram as primeiras a ler, o Liz e o Mundo, principalmente, e me dizer aí que estava publicável, que era para eu investir. Massa! E aí deu certo. E aí hoje eu tento e mantendo todos esses lugares, mas é difícil, assim, horas eu pendo mais para um lado, horas eu pendo mais para o outro. E nesse meio tempo... Isso que você falou, desculpa te cortar, isso lembrou de uma pergunta dos meus alunos. Calma aí. Uma pergunta assim, de 7 anos. De 7 anos ela perguntou assim, como é que é? E você já escreveu... Ela tem 7, fazer com a vozinha dela. Você já escreveu algo e pensou que isso é muito ruim? Já. Como é o nome dela? Porque ela, tipo assim, ela tem 7 aninhos. Ela falou assim, prof, pergunta pra ela se ela escreveu algo muito ruim, porque eu quero ser escritora, mas eu tô escrevendo coisas muito ruins. E eu fico assim, gente, você tá garota. Como é o nome dela?
Qual é o nome dela? Não posso revelar, ela falou pra não falar. Tá. Então eu vou te contar uma coisa. 80% do que eu escrevo eu acho bem ruim. Oi, Bia! A Bia estava aqui na live anterior, foi convidada, veio prestigiar. Obrigada, Bia! Ah, que bom que você... Eu assisti a Bia, claro. O violão. Bia maravilhosa. Encomenda a música com ela. Ela faz música por encomenda, aquela. Sim, linda. 80% do que eu escrevo eu não curto. 80% do que eu escrevo não é aproveitável, mas eu vou escrevendo até que eu vejo uma coisa que rolou, e daí quando essa coisa rolou, eu sigo nela, trabalhando nela, assim. Mas não é um processo rápido. Então, assim, de um texto que eu escrevi, que, sei lá, tem uma página e meia, às vezes metade eu jogo fora, recomeço, repenso. Gente. E tem muita coisa que eu escrevo que eu acho bem ruim, que eu penso assim, não tem nem como mostrar pra ninguém, porque é ruim pra caramba. E é só guardado pra mim. Aí aquilo que vai ficando muito legal, eu vou tentando dar para alguns leitores, e esses leitores vão me dizendo se é legal ou não, se o caminho tá indo bem. Hoje, eu sempre mando para minha editora, que é a Rosana Malverne, e daí a Rosana vai me dizendo que é legal ou não. Inclusive, agora, durante a quarentena, a primeira vez que eu escrevi algo para adulto. Eu escrevi um conto para adulto. Sério? Sério. Que massa, Carol! Então tá vindo o livro por aí. É um conto, na real, né? Não é um livro, texto inteiro. Eu acho que ficaria bem com outros contos, assim. Até já recebi um convite para colocá-lo em um livro que vai sair com alguns contos sobre a quarentena. Ficou um texto bem adulto. Massa! E eu mandei para Rosana, porque eu fiquei com muito medo. Mandei também para essa queridíssima contista nossa, que é a Kátia, que é professora de contos aqui de Itajaí, né? Enviei para ela, e as duas me disseram que ficou muito bom. Enviei também para um grande amigo, que é o André Neves, que também me falou que gostou muito. O André, conheço o trabalho dele. Os 3 pontuaram coisas que são legais de mudar, mas olha, escrevi para adulto. Cara, arrasou, parabéns, é bom, ter um novo desafio, né? Escrever para um outro público, tá sendo direcionada para outro público. Uma coisa que eu ia te falar, que também foi um dos motivos que eu te chamei aqui na minha casa, na minha humilde residência, assim, a gente tem esse lugar da contação de histórias em comum, né? E eu lembro que uma vez eu estava conversando contigo e eu estava falando sobre como eu gostava de saber histórias de pessoas, né? Até eu estava montando um projeto, um projeto sobre isso, sobre histórias de vidas incríveis e tal. E você entra muito nesse lugar de contar as histórias. No começo da quarentena, acho que a maioria de nós contadoras começou a fazer um processo de diariamente contar uma história, né? E isso se tornou muito desgastante. Eu até falei os projetos que eu estou fazendo em relação a isso, mas você está com um projeto toda quarta-feira. Fala um pouquinho dele pra gente, por favor. Sim, eu mantenho. Então, eu comecei nessa onda, comecei fazendo todo dia, muito mais como um respiro mesmo para as famílias e até pra gente, né? Tipo assim, tô confinada em casa, pelo menos tem um momento do dia em que, sei lá, eu me arrumo e saio do esquema, né? Que a gente se arruma. Oi, Tânia! Que a gente se arruma, ó, passei até... Sim. Aqui, ó. Trava na beleza. Os filtros não dão conta, então a gente tem que dar uma arrumada mesmo, né? Então, meio que comecei fazendo todo dia nesse sentido, de ajudar as famílias com as crianças, né? De ter esse suporte e para mim também, para eu respirar arte, me manter respirando arte. Só que aí, realmente, eu fiquei muito cansada e eu percebi que o público também ficou cansado, assim. Chegou um momento que entrava 6, 7 pessoas. Mas daí, nesse caminho, eu recebi um convite... Oi, Patizinha! Eu recebi um Desculpa, falando das pessoas. Tem que engajar, tem que falar com o povo, que o povo sente que a gente tá vendo eles, aí eles ficam, entendeu? Na live. Vai, Carol. Pode falar. Pode ir falando oi para as pessoas que eu também gosto. A minha vontade é sempre de vir falando e olhando e falando. Aí o que acontece? Ficou muito cansativo e nesse caminho eu recebi um convite da Fernanda, que é de São Paulo, Limeira, e ela me perguntou se não rolava dela fazer interpretação em Libras em uma live minha, porque ela é intérprete de Libras, e daí ela falou para mim que os familiares dos alunos dela, surdos, comentavam que não tinha uma live para essas crianças. E aí eu falei para ela, bora, vamos fazer. Daí a gente fez, a gente estipulou que eram nas quartas. Aí eu parei as lives, mas das quartas eu não parei, porque é uma delícia. A gente chega num público que, no geral, não recebe lives, mas o meu outro público de crianças segue junto. A gente se diverte. Aí a gente pode também escolher, assim, fazer uma curadoria de histórias que
entra para um público adulto, também para um público para infância. Ah, ficou muito legal. E é uma delícia. Ai, cara. A gente se refaz toda quarta-feira, tá? Toda quarta-feira a gente se E qual o horário, para quem não te acompanha, para saber qual horário? Gente, segue a Carol. ó, me segue, que além de Trava na beleza. Ela quer ser blogueira também, como eu, vai. Eu pareço só um rostinho bonito, mas não sou, tá? Gente, vai, printa, gente, printa isso aqui. A gente só parece um rostinho bonito, mas a gente tem conteúdo. Além de pernas bonitas, Sim, claro, mas essa parte a gente não precisa contar. Sempre nas quartas-feiras, às 8 horas da noite, que eu faço, às 20 horas. Uhum. Eu e a Fê. Dura, assim, em média de uns 30 minutos. A gente tenta não passar muito disso, porque a gente acha que também fica cansativo. Porque é contar a história, né? Então a gente bate um papo, aí a gente conta a história. Então, tem uma coisa muito legal que acontece, tá? Vou te contar. Sim. Tem Conta. algumas crianças que me acompanham, tipo assim, tem um menino... Conta que já tem perguntas aqui para você. Tá, tem um menino lá de Brasília que é o Miguel, tem um menino que é de São Paulo, tem uma família com 3 meninas do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, gente, nessa quarta passada, eu contei uma história de Saci. E daí eu perguntei, mas gente, no estado de vocês, como é que o Saci é? E aí essas crianças vão contando e é muito legal, porque daí eles vão me contando como é o Saci lá em Brasília, como é a lenda do Saci, sei lá, no Rio Grande do Sul. Aí teve uma criança do Rio Grande do Sul que contou que no Rio Grande do Sul o Saci vira um pássaro. E era algo que a gente não sabia, que o Saci vira pássaro. Mas no Rio Grande do Sul... Como assim? Onde que o Saci vira pássaro, gente? Que lugar que é? No Rio Grande do Sul, mas... Barbaridade, Bia! Fazem isso, tchê? Capaz! Os gaúchos transformaram o menino num... Olha, eu nem sei fazer sotaque. Mas, eles transformaram. Daí viram um pássaro no Rio Grande do Sul. Então, essa família que tem 3 meninas contaram pra gente durante a... Então, tem isso. Tem uma galera que tem acompanhado. E aí acaba que a gente meio que troca um papo mesmo no final. É bem legal. Criando um público fiel, né? A Valéria disse que entrando em contato... blogueiras. A gente Valéria. A gente é muito blogueira. Meu Deus. Meu irmão entrou. Beijo, Gus. Escuta, deixa eu te falar. O Diogo perguntou aqui de onde que tira inspiração. Porque o Diogo ele tá escrevendo também um livro, né, Diogo? Que legal. E ele perguntou de onde que você tira inspiração para escrever. Diogo tá escrevendo para infância ou para adulto? Sabes me dizer? Diogo, você tá aí ainda, Diogo? Responde para nós. Fala, Diogo, porque eu vou responder a tua pergunta, baby. Conta pra gente. Teu livro vai ser para infância ou vai ser para adultos? Não faz, assim, é porque o meu foco é a infância, né? Até que eu escrevi um conto adulto, mas não é meu foco. O meu foco é mesmo a infância. Oi, tô sim. Ele tá aí. O Diogo. Então, é para infância ou para adulto, Diogo? Adulto. A tua escrita, adulto. Então, talvez a pegada seja um pouco diferente. Mas no meu caso, como eu conto história, como eu estou sempre em contato com muita criança, para mim vem dos diálogos com as crianças mesmo, assim. Então, eu pego um diálogo com criança e esse diálogo vira uma história. Eu tenho uma história, por exemplo, que eu estou rascunhando, que já passou pela editora, que eu acho que pode ser um outro livro que vem aí depois dos passarinhos que está para lançar. Ele escreveu aqui alguma coisa. O meu, na verdade... Legal. Ele escreve para jovem adulto, legal. Aí o que acontece? Por exemplo, tem um texto que está com a editora, que ela está trabalhando, que é um texto de um diálogo que eu tive com uma criança depois de um momento como escritora mesmo. Eu estava na escola, contei uma história, falei sobre o meu trabalho de escritora. Essa criança veio para mim e me contou algumas coisas sobre ela e aquilo me deu uma história. E aí eu cheguei em casa, primeiro eu fiz, eu tenho umas coisas assim, às vezes eu estou dirigindo, me aparece uma história, eu paro o carro, gravo, chego em casa... Isso é bacana, porque, só dando gancho nisso que você está falando, os meus alunos, eles fizeram perguntas e às vezes eu vou juntando para essa pergunta, né, pertinente. Aí eles perguntaram assim, prof, existe algum ritual para escrita? Isso que eles queriam saber também. Então, e aí tu falou nesse negócio de parar no carro, existe alguma coisa diária ou é quando surge? Assim, uma rotina? Fazem 2 anos que eu tiro 2 horas do meu dia, que é pela manhã, que é para trabalhar na escrita.
E daí eu pego os textos e vou revendo, tipo, tô trabalhando num texto, eu vou trabalhando nele, né? Também inclui que eu escrevo artigos, então eu também nessas 2 horas me pego para escrever artigo e tal. Mas no geral, vou falar, os textos aparecem assim, ó, nos momentos mais inusitados. Nos momentos... O que que é um marido, ó? O que que é um marido? Um marido O cônjuge. que pega e te passa um doce enquanto dá, né? Ai, fofinho. Cadê, cônjuge? Aparece na live para dar oi para nós. Que não aparece, símbolos. E aí, às vezes acontece assim, eu tô dirigindo, vem o texto, eu paro, eu gravo. Acontece, às vezes, de eu acordar de noite, por Deus do céu. E, ó, o meu marido ali, Então, às vezes acontece de eu acordar à noite e tem um texto. E daí eu paro tudo e gravo. Então já aconteceu a situação da gente tá Magu tá dormindo, eu tô ali falando, ele olha assim pra mim e fala: "O que que foi?" Eu falei: "Nada, é só um texto. Só um texto, me deixa." E aí eu gravo. O Diogo tá perguntando aqui também. Você concorda que ler livros do gênero que você escreve ajuda a estimular? Ajuda. Estimula, né, na escrita? Eu acho que ele diz assim, estimular no sentido de estimular o leitor, né? Eu acho que é nesse sentido. Eu acho que é isso, Diogo? Diz Diogo, se estimula o leitor. Eu acredito que sim. Como eu escrevo para a infância, o meu foco é sempre muito o pequeno leitor. E nesse sentido, como a minha história vem, no geral, de uma relação com as crianças mesmo, Das vivências, né? eu acho que as histórias chegam muito nelas, assim. Mas não quer dizer que não chegam nos pais. Por exemplo, A Mãe que Voava, tá? Este livro é um livro que vocês não têm ideia do número de mães que vêm conversar comigo, porque elas se Esse identificaram livro é lindo. muito. Elas se identificam. Mostra teus livros pra gente ver. Então, eu tô falando da Mãe que Voava, né? É um livro que tem uma identificação muito, muito com as mães, tá? Então, constantemente, até essa semana eu bati um papão com a mãe no Instagram. E tem... Sim, Valéria. Sim, Valéria. Primeiro, a Valéria fez uma... Olha, escrever um escritor é um leitor compulsivo e obsessivo, creio eu. Mas tem que ser. Eu sempre digo que primeiro eu sou leitora. E eu sou uma boa leitora desde a infância. Eu tive um privilégio mesmo, e eu admito que é um privilégio, nem todos têm esse privilégio, mas eu tenho uma mãe que é professora e que nos rodeou de livros. Então, minha mãe sempre nos deu muito livro. Tenho contos, tenho livros, sempre tem livro perto de mim. Então, eu tenho livro, por exemplo, Lili Inventa o Mundo, do Mário Quintana, da minha infância, porque eu ganhei da minha mãe. Eu tenho... Eu até já postei no meu feed... Eu tenho Chapeuzinho Amarelo, a primeira edição do Chico Buarque, tá? Gente, que incrível. Infância. Sim, meu pai me deu na minha infância. Eu tenho alguns clássicos, tenho muitas Ruth Rochas, primeira edição, porque minha mãe e o meu pai nos presenteavam mesmo com o livro. Então, esse é um privilégio mesmo. Eu acho que hoje a gente vem vindo no movimento das famílias darem muito mais livros, oportunizarem para suas crianças. Mas, na realidade, quando eu era criança, pelo escopo que eu vejo dos meus colegas, muito poucos eram incentivados a ter livro em casa. Então, o livro não era um gênero de necessidade. Eu tive esse privilégio. Então, eu sou uma leitora, assim, bem ávida pela leitura desde criança. Eu não sou uma pessoa que compra roupa, mas eu sou uma pessoa que tem problemas com comprar livros, assim. Um problema bom. Sim, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu gosto muito mesmo de comprar, ler, de estar junto dos livros. Eu acho que os livros são os meus principais companheiros de dia a dia. E eu sou uma leitora que não leio uma coisa só, tá? Eu, tenho um livro no quarto que eu tô lendo. Eu tenho um livro que, no geral, tá na biblioteca que eu tô lendo. E, no geral, eu tenho ainda mais um livro que é algum livro mais de teoria, assim. Então, geralmente, então tu consegue fazer leituras, assim, paralelas. Tu não acaba um para começar outro. Consigo, sempre, sempre. Eu sempre estou fazendo leituras paralelas. Eu estou, nesse momento, lendo o Chico Buarque, eu estou lendo Essa Gente, do Chico Buarque. Eu estou lendo também um livro da Conceição Evaristo, que é Insubmissa Lágrimas de Mulheres, que é o único dela que eu não tinha lido, eu estou lendo.
e eu tô lendo um livro de teoria, que é um livro chamado A Gramática da Fantasia, que é um livro incrível, que eu super recomendo, inclusive para quem pensa em escrita, Gramática da Fantasia. A Valéria. Eu sou assim, leio várias coisas ao mesmo tempo, sempre bem doida eu. Ah, Valéria, tu tem todo espinho, né? Maravilhosa. Também. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Por exemplo, os pais dos alunos, enfim, os pais que vão na contação. Normalmente, os que normalmente vão na contação, as crianças já têm aquela coisa de serem estimuladas pela contação de histórias. Sim. Porque através de nós acaba sendo uma ferramenta. Eu acho engraçado que, por exemplo, quando eles vão ficando mais velhinhos, eu olho, eles não vêm mais para a contadora de histórias, mas é maravilhoso porque eles estão ali na livraria. Porque eles já pegaram aquele gosto, né, aquele sabor. Mas eu vejo que outras crianças, as mães reclamam no sentido de eu queria tanto que meu filho lesse, porque fica só o tempo todo na frente do computador, principalmente agora que a gente está em pandemia, isso potencializou, que é muito estímulo. É vídeo direto, é microvídeo e tal. Você, enquanto mãe, você tem mãe e escritora e diva e blogueira, você tem alguma dica para essas mães que estão desesperadas, querendo alguma coisa para salvar essas crianças e levá-las para a leitura? E Tutupão? Então, eu acho que o processo de formação do leitor, ele é um processo diário, de dia a dia mesmo. Então, o que ocorre? Nem todo leitor vai ser um leitor fluente, que é aquela criança que lê desesperadamente, assiduamente. Agora, para oportunizar que ela vá chegar nesse estágio, é necessário que ela tenha convívio com o livro diariamente, né? Não tendo convívio com o livro, não entendendo que o livro faz parte do mundo dela, do universo dela, ela não vai se tornar um leitor. Então, uma criança que vê livro uma vez na vida, outra vez na morte, ela jamais vai se tornar uma leitora, porque ela não se aproximou, ela não criou intimidade com o livro. A criança, para se tornar uma leitora, o primeiro passo é ter intimidade com o livro. E daí eu tô falando também de ter intimidade com vários gêneros. Porque tem algumas crianças que gostam muito de gibi, por exemplo. Gibi também é leitura. Tem crianças que curtem muito o livro literário. Tem crianças que curtem um livro com um maior número de texto. Então, vai depender muito do tipo de criança e de como ela vem sendo estimulada. E outro aspecto muito importante é que essa criança veja adultos lendo também. É muito importante. Sim. Então, o livro não pode ser algo assim, olha, eu quero que você leia, mas eu não curto, desculpa, eu não gosto de ler. Não vai funcionar. Porque a criança tem que ter uma referência de que aquilo é prazeroso. Basta ver que assim, por que a criança descobre que comer chocolate é bom? Porque você dá chocolate para ela. Só que você dá chocolate com ela, come com ela e diz, ai, que delícia que é esse chocolate. Então a criança passa a gostar de chocolate porque ela viu que você gosta de chocolate, ela vai repetir aquilo que você gosta, porque você é referência para ela. Então a criança que gosta de livro é aquela criança que vê no adulto que está próximo dela prazer pelo livro. É aquela criança que vê uma mãe lendo de verdade, que vê um pai lendo de verdade, que vê um adulto lendo junto dela. Porque não é dar o livro e se afastar, é também estar junto. Olha, vamos ler esse livro juntos, né? Vamos fazer esse momento nós dois. Eu vou ler para você, a gente vai dialogar sobre, a gente vai degustar esse livro, a gente vai conversar sobre a ilustração, né? Então, falando nisso, aquela te cortando no meio do negócio, mal educada beça eu sei, né? Aquela. Você trabalha dando mentoria, né, também? Sim, ou eu tô louca? Sonhei que você... Eu trabalho com mediação literária. Então, eu trabalho com algumas instituições, eu trabalho com a UPEX, a Uniaselv. E dá para te contratar, gente, fazendo isso? Como é que é o esquema? Dá para me contratar. Ó, gente, já contrata aqui, ó. Gente, mentoria. Eu sou uma mediadora de leitura, estou aqui. Posso ajudar nesse E o que faz uma mediadora de leitura, para quem não sabe? Então, o mediador de leitura aproxima o leitor do livro. Então, ele encontra formas de construir essa relação, mas que vai para além de somente ler, né? Vai no sentido de criar diálogos, abrir pontes e possibilitando novas leituras, né? Então, o mediador, ele precisa conhecer muitos livros para que ele também possa ir ofertando uma quantidade grande de livros. Por quê?
Porque se uma criança, se a criança passa a vida lendo um único tipo de livro, ela não vai construindo uma possibilidade de leitura e ela não vai ampliando o olhar dela. Para a gente ampliar o olhar dessa criança, a gente precisa dar vários tipos de ilustração, a gente precisa dar vários tipos de narrativa, a gente precisa incluir a poesia. A gente precisa incluir a poesia. Sim. Se a gente não incluir a poesia na vida dessa criança, ela não vai se tornar de fato um leitor, né? Mas a leitura, gente, e esse é um ponto importante que o mediador de leitura estabelece. A leitura vai além da leitura da palavra. Porque a gente acha que ler é ler palavra. Então, eu sou um leitor porque eu sei ler isso aqui, a palavra. Não, o leitor lê tudo. O leitor lê a imagem. O leitor lê o corpo de quem lê para ele. O leitor lê a relação dele com o livro. O leitor, ele lê tudo. O leitor, ele não lê só a palavra. Por isso que ler é desde a gestação, né? Então, aí fica uma dica importante. Gostoso. Se eu sou gestante, comece a ler na barriga. Mas o meu filho ainda ele é muito pequeno, ele é bebê, ele tem assim, 4 meses, ele ainda não lê. Meu amor, ele lê tudo. Ele lê com uma habilidade leitora que a gente já perdeu, porque ele lê com o olhar de quem quer descobrir tudo. Então, talvez ele vá ler muito mais do que você, porque você lê a imagem e o texto. Ele lê tudo, né? Ele lê como você se relaciona com esse livro. Ele se estimula pela forma que você lê esse livro. Então, esse leitor, primeiro, ele precisa ser muito estimulado, ele precisa lhe ser ofertado possibilidades de livro. Então, o mediador descobre essas possibilidades. O mediador, ele vai para além de somente relacionar o livro. Ele constrói essa ponte, né? Que vem através de diálogo, que vem através de uma possibilidade de construir outros registros para além do diálogo, né? Vou te dar um exemplo, assim, porque às vezes para as pessoas é difícil entender, como eu faço uma mediação? A mediação nem sempre ela precisa ser num diálogo. Ela pode vir, por exemplo, por palavra, ela pode vir por imagem. E existe, desculpa, já que você mencionou essa questão, existe uma formação para isso? Vou num curso e faço? Não? Ou é a experiência pessoal da... Como é que é isso? Tipo assim, para quem chega e fala assim, eu quero trabalhar como mediadora. E aí? O curso de mediação de leitura neste nome, neste título, não existe. Existem cursos que vão te auxiliar, que é curso de literatura para a infância, para você entender o objeto livro, né? Existem livros de contação de histórias, curso de contação de histórias, de narração, que também te ajudam, né? Mas principalmente ser um leitor e entrar em contato com leitores, sobretudo. Então, para mim, por exemplo, o caminho se deu muito no meu processo de contadora de histórias, construindo pontes com esses leitores, entendendo que, para mim, contar história não é só contar a história e ir embora, fecho minha máquina e ir embora. É contar aquela história e construir uma relação, né? No Porto Cênico, por exemplo, a gente sempre fez uma prática nas nossas contações de história, a gente tem o blá, 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 que sempre se configurou com a gente contar história, depois convidar essas crianças que estavam ouvindo para ler com a gente livros diversos. Então, a gente abria um arsenal de livros e as crianças tinham acabado de ouvir, a gente sentava junto delas e a gente ia conversando. A criança pegava o livro, lia, observava, perguntava, a gente ampliava a relação. Então, a gente ia do lado de uma criança que a gente via que estava com vergonha de pegar um livro, a gente estimulava, a gente percebia que livro essa criança se interessava mais. E a gente ia construindo pontes para que essa criança entendesse, eu posso pegar o livro, eu posso me apropriar dele. Né? Eu posso me relacionar com ele. Ele não está aqui de bonito. Ele está aqui para ser tocado. E esse é outro ponto bem importante, se tiverem professoras, porque as professoras costumam ter um pouco de medo de dar contato com as crianças com o livro, porque ela acha que assim, mas o livro, a criança entra em contato, ele estraga. Mas, gente, o bom livro é o livro que está usado. O livro que não está usado, ele tem problemas sérios de não ser um livro. Porque o livro não serve para ficar na estante guardado. O livro serve para estar na mão do leitor.
E aí, para o leitor Nossa, se configurar leitor, ele precisa ler, ele precisa estar em contato, ele precisa se relacionar com o livro. Então, o processo de mediação, ele pode vir muito nesse sentido. Agora, para você se efetivar um mediador de leitura, o primeiro ponto é conhecer livros, sabe? É ter livro, é ir na biblioteca conhecer livros novos, é descobrir o que o mercado editorial está pensando, é participar de eventos em que você vai encontrar pessoas interessantes que falem sobre coisas interessantes relacionadas ao livro, né? Eu tô felizinha que a Violeta tá aqui na live, ela passou no projeto Meu Primeiro Livro, tá toda animada. Parabéns, Violeta! Temos uma... Violeta passou, tá toda bobinha. Falou também que ela lê vários livros paralelos, aí consegue falar aqui, paralelos, tá toda feliz. Acho que é difícil um leitor que não lê muitos livros ao mesmo tempo, né? Sabe por quê? Eu já cheguei a uma conclusão. Porque leitor é devorador. E o leitor, ele precisa devorar muito livro para que ele se sinta preenchido. Então, eu acho que é nesse sentido que passa, assim. Eu acho estranho. Mas, enfim, também, as pessoas têm processos muito distintos de leitura. Tem gente que lê livro, finaliza. Eu vou te contar uma coisa que eu fazia, que é coisa de louco. E que eu vou falar... Conta, que a gente quer saber. É bafo. Eu vou falar porque, assim, ó, recomendo. Eu tinha uma coisa assim, comecei a ler esse livro. Na metade eu não gostei mais, mas eu digo assim, eu vou ler até o final, porque o leitor lê até o final. Eu sempre fazia isso. Daí, às vezes, eu sofria para terminar de ler aquele livro, porque eu tinha que ler ele até o final, senão eu não era uma leitora. Um dia eu olhei para mim e me falei assim, gente, por que eu faço isso? Se eu não gostei do livro, é direito meu, tá? Porque vocês cobravam muito, né? Daniel Pennac, e o Daniel Pennac diz, né, nos 10 direitos do leitor, um direito do leitor é o direito de abandonar o livro se ele não gostar do livro. Quando eu li o livro do Daniel Pennac, eu falei, gente, eu nunca abandonei um livro que eu não gostei, que sofrimento. Eu passei a abandonar. Então, hoje é assim, tô lendo, não gostei, desculpa, não gostei, segue o bonde, e eu paro de ler aquele livro mesmo. Não quer dizer que outra pessoa não vai gostar, mas quer dizer que eu não gostei. Sim, e é pessoal, também, né? Esse também é um papel importante do mediador. E entender que nem tudo que ele gosta, tá? O outro vai gostar. Vai gostar. Porque tem coisa que a gente adora e que o outro não gosta. E tá tudo certo. Tem que respeitar. Gente, Carol? Carol? Trava na beleza. Estão me ouvindo? Voltou. Na beleza, mas é que eu sou linda, daí... Voltei, estão me ouvindo? Não, travou na beleza, mas foi. Voltou. Didi, seja bem-vindo. Davidson, seja bem-vindo. O Didier foi meu bolsista. Tornou-se um mediador de leitura. Matheus Ceará, seja bem-vindo. O Didier tornou... Gente, para quem está entrando agora, essa live, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindes. É com a Caroline Carvalho, essa maravilhosa, falando sobre o processo de escrita, narração, trava na beleza. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta que uma aluna minha fez, que ela é mamãe também, né? Também, Carol, né? Que ela fala assim, como ser mãe e escritora? Seus pequenos te dão um descanso? Amanda é o nome dela. Ela tem uma neném, só que ela se sente às vezes sobre... Tu tá me ouvindo? Tá? Carol, você tá me ouvindo, Carol? Vânia, obrigada, amor. Então, essa minha aluna, que é mamãe também, ela pediu a perguntar como é que você consegue ser mãe escritora e pergunta se teus pequenos te dão uma pausa dramática ali pra você poder escrever ou se não. O que você faz da vida para conseguir ser mãe escritora? Eu vou falar bem a verdade, assim. Quando eles eram... Eu tenho gêmeos, gente, então também eu tenho uma particularidade. Obrigada. Né? Quando chora... Então, eu tenho 2. Hoje, eu já vivo um processo muito tranquilo. Eles têm 9 anos, gente. 9 crianças com 9 anos já te dão toda a paz do mundo, porque tu diz assim, vai viver tua vida ali, no outro cômodo, e deixa eu fazer minha aqui nesse cômodo e tá tudo certo, eles respeitam. Agora, quando eles eram pequenos, eu tive muitos momentos em que eu precisei trabalhar quando eles estavam dormindo. Isso para mim era muito constante. Foi muito cansativo e desgastante.
Por quê? Porque são dois, eu tenho gêmeos. Então, sempre teve uma coisa assim, de que eu fiz uma pausa de muitos trabalhos na minha vida. Tá, Valéria, aí para não mentir, o Porto Cênico eu pausei. Como a pele, seja bem-vindo. Eu pausei o Porto Cênico, inclusive, por 3 anos, entre outros trabalhos. E como eu tive essa pausa, eu tive um tempo para poder respirar a escrita. Inclusive, o meu primeiro livro se deu nesse momento, assim. O segundo livro que eu escrevi, eu também escrevi quando os meus filhos eram bem bebês. Então, é muito possível fazer, só que é necessário também você conseguir adequar o tempo dessa criança ao teu tempo da tua escrita, sabendo que vai ser um pouco cansativo, mas não é impossível, né? Os filhos, eles precisam fazer parte desse dia a dia, assim. E aí os filhos vão entendendo, os meus filhos curtem muito o fato de eu ser escritora, tá? Já rolou Ai, que massa. em que eu ia com ele, eu vou fazer uma mediação num lugar, eu vou falar como escritora, eles vão comigo. Já rolou uma época que eles tinham ciúme. Hoje eles não têm ciúmes e já teve falas bonitas do tipo, mãe, as crianças te adoram, né? E eles acham muito mas eles tinham ciúme das outras crianças, é isso? Eles acham eles tinham ciúme das crianças me adorarem. Eles acham Ai, ótimo. que fofo. E quantos anos eles estão agora, Carol? Eles estão com 9, por isso que facilita a vida, né, amor? Né? Como a Pele tá falando aqui, ó. Os livros vieram repletos de amor. Obrigada. Ai, a Giza! Querida! Que bom que você Gui, seja bem-vindo. O Guilherme também passou no meu primeiro livro. Passou! Parabéns, Gui! Gui maravilhoso, gente. Esse povo da Mútua não dá, não. Eu já tô ansiosa para conhecer esses livros, gente. Já tô com todo Diogo, beijo. Agora a Nova Moda também. Lançamento online, né? Eu não queria, mas eu acho que o meu próximo livro também vai ser lançado online. Eu não queria, mas acho que mas quando voltar, gente, já faz um bafo depois, relança de novo. Falar em lançamento, como é que eu faço para adquirir os seus livros? Quem quer, sim. Mostra teus 3 livros de novo. Como é que faz para comprar? Queremos jobs, meu Deus, riqueza. O primeiro livro que eu lancei foi esse, Eles Viu o Mundo, pela editora Biruta, tá aqui, com ilustração da Jana Glatt. O segundo livro foi este, Catarina Tem Uma Prima, ilustração da Janaína Tokitaka, também pela editora Biruta. O terceiro livro é este, A Mãe que Voava, pela editora Letria, ilustrado pela Inês da Fonseca. E agora também pela editora Letria vai sair o Passarinhos em novembro. Eu tenho texto também em coletânea, então eu tenho um texto nesta coletânea e eu tenho texto também nesta coletânea aqui. Os meus livros, principalmente estes 3, os de literatura para infância, é bem fácil. Compra-se online, tem na Amazon, tem em todas as plataformas tem nas lojas americanas, tem na Amazon, que no geral a gente compra na Amazon, e tem também nos sites das editoras. Tem tanto no site da Biruta, quanto tem também no site da Letria. Então é possível comprar em todas as plataformas. O livro Verso, Prosa e Outros Labirintos, que tem um texto meu aqui dentro, é da IP Amarelo, com traços e capturas, aqui de Itajaí. Então é possível adquirir com a editora, com as 2 editoras. Também é bem fácil. Busca eles aí, é bem fácil. Aproveita e segue. Segue a Traços e Capturas, segue a Letria, segue a Biruta. O Gui tá dizendo, Carol, além de ser escritora, é uma ótima atriz. Estão aí lançando e Tá travando aí para vocês, gente? Mas outros é possível. Oi, tô travando. Pra mim tá fazendo assim a Carol. Tá travando. Tá travando. Eu acho que voltou. Travando. Carol? Oi, tô voltou, aqui. Gente? Tá me ouvindo? Elis, linda, voltou? Responde pra gente se voltou. Oi, Sabrina, aqui é a Sofia. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Beijo. Sofia, filhinha da Vânia, minha amiga do Rio de Janeiro, uma criança linda, maravilhosa. Sofia, beijo. Coisa linda, maravilhosa.
Voltou, Renata? Ah, então voltou, gente. Acho que não tá travando, não. Tu escutou quando eu falei que o Gui falou que além de você ser uma ótima escritora, você é uma atriz maravilhosa? Ai, querido, eu não escutei. Oh, querido, obrigada. Eu adoro ser atriz, gente. Eu adoro ser da arte. Eu adoro ser da arte. Eu não encontro outro lugar no Muito mundo que não carinho. dá. Ai, gente. Deixa A eu te minha fazer. irmã Cadê? entrou, olha a família. É o quê? Minha irmã entrou, beijo pra ela. Nathalie! Minha amiga do Rio. Oi, Nathalie. Povo Meu Deus, entrando. isso é Rio de tipo. Janeiro em peso aqui. É? A Elis tá aí. Beijo, amor. Mabel também, ó. Beijo. Ganhou meu primeiro livro. Palmas, Mabel. As duas. Arrasou. Muitos livros chegando por Agora aí. deixa eu te fazer uma outra pergunta, tá? Passa. Se você tivesse que dar uma dica, tá? Para quem é muito pequenininho ou para quem é adolescente, tô pensando nos meus alunos, tá? Que pensam em escrever e tal. Dá para ser um escritor e pagar suas contas com esses seus boletos? Pergunta que não quer calar. Ó, o microfone da verdade, calma. Trava. Quer que eu conte a verdade? Ou escondo? Pode contar a verdade, eles são fortes. Não é fácil, tá? Não é fácil. O que eu digo é assim, tem que construir pontes para além somente do livro. Então, no meu caso, eu não vivo só da venda dos livros. Eu vivo também dos encontros com os leitores, né? Dos quais eu recebo para fazer esse trabalho. Eu vivo também de assessorias em universidades com mediação literária. Eu sou professora universitária, então eu também trabalho na universidade, consigo manter a minha vida. Gente, quem tá entrando, segue a Carol aqui, tá? Me segue. Desculpa, vai, Carol. Tem períodos em que dá para ganhar uma graninha um pouco melhor, tem períodos que rola uma escassez. O que acontece? Eu trabalho com literatura para a infância, então tem um nicho que é venda para a prefeitura, venda para o Ministério da Educação. Então eu tenho livros, venda também para clube de leitura. Todos os meus 3 livros já entraram em clube de leitura. Então, quando eu entro em clube de leitura, já entrei na Taba, já entrei no Quindim, já entrei no Leiturinha. Então, quando tu entra num clube de leitura, tem uma vendagem maior, né, uma compra maior pelo clube, e automaticamente dá para ganhar uma graninha um pouco melhor. Eu não diria que dá para viver com essa grana. Assim, tem que complementar. Claro que a gente vai ter grandes escritores que muito possivelmente vendem muito e daí vivem, né, com o dinheiro da venda. Agora, com o dinheiro da venda do livro é um pouco mais difícil. Precisa ir encontrando essas outras pontes. Então, o que me ocorre muito é isso. Tem escola que me chama, então me paga para eu estar lá. Tem feiras do livro que me chamam, pagam para que eu possa estar lá. E daí eu vou complementando e daí sim é possível receber um valor. E claro, eu conto história. Então, eu conto as minhas histórias também. Então, constantemente eu sou contratada para contar a história. Meus livros vão comigo, né? E aí, automaticamente, ganha. Deixa eu te perguntar, você está sendo chamada para fazer alguma tipo de narrativa virtual ou contação de histórias virtual, por exemplo? Alguém tem algum evento, já está começando a receber, rolar convite para isso também? Já rolou. Ou se não está rolando, já pode te contratar para isso e tudo bom? Pode contratar, já rolou. Já rolou encontro com escolas, dos quais eles me pagam para estar junto dessas crianças, sim, é muito legal. Porque já seria uma assessoria que eu faria em outro momento presencial, e eles mantiveram de forma online. Então, oi, Moni, oi, Luciana. Olá! Oi, Moni, a Moni tá aí, querida. Sim. Então, a gente faz encontro online, e é muito legal. Eu já recebi também para fazer live, para contar a história por live. Eu já recebi também. E para te contratar para os trabalhos, por que eu estou focando nisso? É porque quando a gente pensa, pelo menos o que me incomoda nesse momento é pensar, tipo assim, a gente não sabe até quando vai durar essa pandemia. E a gente pensando em tempos de pandemia, a gente sabe que o nosso setor é o que vai demorar, por último, a retornar. Sim. Né? Então, pensando assim, uma artista como você, que é uma artista completa, maravilhosa, amo, sou fã.
Usa Trava na beleza. Né? Então, existem essas possibilidades, que nem a Bia na live semana passada, ela também mencionou essa questão de escolas chamarem ela é musicista, compositora, e ela toca, e as crianças do outro lado, encantador. Então, assim, pensando em produtos que a Carol tem, né? Então, a compra dos seus livros é um produto, a mentoria também. E as escolas também que quiserem entrar em contato contigo, existe esse lugar do tipo assim, preciso de uma contadora de histórias, posso chamar a Carol para fazer essa contação de histórias ou essa narrativa de histórias. Sim. E tem mais alguma coisa que você queira falar de trabalho, gente? Costura, lava, passa, aquela. Faço também, né, gente? Porque além de tudo, tem uma casa para viver, né? Além de tudo, eu sou mãe. Mabel está dizendo, completa. Panaceia. Entrou, gente. Comprem as coisas da Panaceia, maravilhosa. Eu só uso coisa de lá. Aquela. Olha, é publi, é publi. Então, é possível sim me contratar, tanto via Instagram quanto no meu e-mail. Meu telefone também, mas todas as informações estão no meu Instagram também. Uhum. Tem uma proposta muito legal dessa editora aqui, que é a Biruta. Fora Bolsonaro, arrasou, Valéria. Ó, tem uma proposta muito legal dessa editora. Fora Bolsonaro. Desculpa, é que eu peguei atrasado, tem os delay assim, né? Mas Uhum. dessa Só vira, porque então ao contrário, vira o livro. Não, ele Mulher, vamos ser blogueira direito, garota. Vira esse livro, não tá ao contrário, ele tá de cabeça para baixo. Não tá de cabeça para baixo, não? Ele é. Ai, não, toda errada. Não, chega, me manda embora, me demite. Aquela, voltei. Ele é assim, sua doida. A criança tá Ai, meu Deus. Pra baixo, isso. Essa editora, que é a editora Biruta, eles têm um projeto muito legal, tá? Que é o seguinte, para quem tem escola e estiver interessado. Tem como fazer contato com eles, você compra o livro com eles e automaticamente eles dão mentoria comigo. Não só comigo, Massa. ter mentoria com outros escritores. Mas por esse método eu já fiz 2 mentorias, por exemplo. Então a escola entrou em contato com a editora, comprou uma quantidade do meu livro, e aí eu estive e recebi pela editora para estar, conversar, e aí fazer uma mentoria com as professoras. Agora, não quero fazer via Biruta, quero fazer via Carol, vem e fala diretamente comigo. Tem uma escola, por exemplo, que é uma escola de Blumenau, privada, no qual eu estou fazendo encontros com os familiares. E também pela escola e faço encontros com as famílias para discutir um pouco mediação e como oportunizar a mediação durante esse período de pandemia. Tem sido um trabalho bem legal e a gente vai ter no total 4 encontros. E aí são encontros via Meet, via Zoom, né? Para que as famílias possam conversar comigo. Olha a galera se dando oi. Se dando oi. Eu vou começar os trabalhos de finalizar, porque a gente fala beça, então para dar tempo de finalizar aqui direito. Calma, para finalizar com calma, porque a gente fala beça, calma. Primeiramente, respira e não surta. Quero te agradecer muito, do fundo do coração você tá aqui. Gente, quem tá entrando, Renatinha Benicá também que escreve, ela é maravilhoso. Ela também escreve, ela é do Rio de Janeiro, trava na beleza, tá aqui com a gente. Nessa live tá só a Nata, tá? Só a Nata assistindo a gente, tá tudo de lindo. Só. Tá tudo de lindo. Te agradecer do fundo do coração, você tá aqui aceitando conversar, passar os teus conhecimentos, responder a pergunta dos alunos. Depois eu vou te passar outras perguntas, que tem muitas perguntas que são, vamos dizer assim, que não é que são menores, mas são bem assim, do tipo, que eu acho que é legal responder para a criança na linguagem da criança, então de repente posso te passar que tu responder para eles, que eu acho que é bacana. Agradecer o teu carinho, o teu talento, tudo de lindo, maravilhoso, de você estar aqui com a gente. E eu queria que você, primeiro, quem está aqui, né, siga a Carol, vou falar isso 1000 vezes, siga a Carol e veja os trabalhos que ela tem maravilhosos, tá? E eu queria que você finalizasse essa live dizendo pra gente o que é arte para você, a arte de ser escritora. Trava na beleza. Alguém printou até agora? Tu já printou? Alguém printou, gente? Socorro. Para mim, o que é arte? Papo Lua.
Diga. Para mim, arte é tudo. Para mim, arte é respiro. Para mim, arte é dia a dia. Para mim, arte é a possibilidade de olhar o mundo. Para mim, arte é a possibilidade de conversar com o mundo. Para mim, arte é a minha forma de dialogar com o mundo. E para mim também a arte é uma forma de eu sair deste mundo e respirar para além dele. Porque tem momentos em que o mundo nos sufoca. E eu acho que a arte, ela nos possibilita não estarmos sufocados. Então, quando eu estou em contato com a arte, quando eu estou em contato com a escrita, quando eu estou no palco, eu esqueço qualquer coisa. E eu consigo viver aquele momento plenamente. E isso me mantém, isso me dá a possibilidade de continuar viva. Então, para mim, a arte é uma forma de respirar. Sobretudo de respirar bem, viver bem, né? E o que eu sempre falo é, se não fosse a arte, a gente não teria capacidade de ser humano. Porque eu acho que a arte nos faz mais humanos, né? Então, para mim, a arte é essa humanidade necessária para todo mundo. Ai, Carol, várias pessoas falam várias coisas aqui. Não vou meter a mão no celular, acho que eu tô com medo de derrubar esse negócio aqui, porque eu caí semana passada, né? Na live de semana passada eu consegui derrubar o celular. Meu Deus do céu, gente. Todo mundo só com palavra de carinho. Aí, vá. Não, deu pra salvar, eu tô dizendo assim, só palavras de carinho aqui do pessoal. Gente, obrigado, Carol, você é maravilhosa. Gente, Maravilhosa então mesmo. agora deixa eu falar. Deixa eu falar. Muito, muito obrigada. Uma delícia bater papo. Mas, sobretudo, obrigada às pessoas que estão aqui. Obrigada pelo Sim. papo, pela possibilidade da gente estar além de só estar em casa. Porque estar em casa é essencial nesse momento. Agora, esse encontro faz com que a gente esteja para além da nossa casa, para que a gente esteja na casa dos outros e assim a gente possa, de alguma forma, se manter juntos, vivos e bem, com sanidade, porque é tão difícil. Sim. Então, obrigada a todo mundo que está aí. E obrigada muito, Sabrina, por me chamar para bater esse papo, porque assim eu me sinto muito mais viva. Muito obrigada. Ai, linda. Gente, e quarta-feira, às 20 horas, tem Carol contando histórias, né, Carol? Sim, com interpretação em Libras. Então, conhece algum Isso. surdo, uma criança, adulto, chama para live, porque a gente faz um papo muito legal. Tem sempre um público de surdo que vai contando, que vai falando sobre coisas, é muito legal, é um encontro muito precioso. Ó. Papola, diálogo é tudo nesse mundo. É tudo Ah, o nesse Papo Lua tá te mundo. convidando para conversar, ó. Papo Lua é um Já menino maravilhoso que eu aceitei, conheci, tá? já Pelo aceitei. amigo meu, Diogo, que me convidou para ter uma conversa com ele. Está te convidando, porque ele tem um canal só sobre conversa com arte. Depois ele já vai te seguir ali, aí vocês já se conversem, ó. Já Sabrina me entregando as pessoas. Já aceitei, já Tá bom, meu aceitei. amor. Beijo no coração. Deixa eu ver aqui, falta quanto tempo? Já vai, fico ansiosa, fico achando que vai derrubar o negócio. Vou finalizando aqui com calma, porque aí vai para não cair o negócio, Tá, tá? eu entendo. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, povo. Deixa eu ver aqui como é que Gente, muito finaliza isso. obrigada. Que bom que a gente pode se Ó, encontrar. Fiquem em sim, casa, fiquem bem. Se puder, fica mesmo em casa. Se sim. cuida dos seus. Vai seguindo com arte aí. A gente está tentando fazer arte de uma forma completamente diferente. A gente não sabe se está dando certo, mas a gente está tentando. E a arte é isso, Uhum, é não parar de tentar nunca. sim. Beijo, meus amores. Gente, boa noite, bom sábado. Depois pega um vinho, se agarra num vinho, um bom filme e termina a noite bem. Isso.